Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e o nosso programa é apresentado a partir dos nossos estúdios improvisados por causa da pandemia da Covid-19. É um programa de notícias, os principais títulos que marcam cada dia. Portanto, hoje, dia 1 de novembro, que é dia de Todos os Santos para quem é católico, não é? Para quem pratica a religião católica, hoje é um dia especial, é um dia de Todos os Santos, é feriado em algumas partes do mundo, portanto, se nos está a assistir de algum desses lugares onde hoje é feriado, um bom feriado para si, aproveite bastante e para nós que estamos a trabalhar, também votos de um ótimo dia de trabalho e um bom início de semana, naturalmente. Nos principais destaques do Washington Fora de Horas deste dia 1 de novembro, Angola exige certificado de vacinação para entrada em espaços públicos. UNITA está aberto o prazo para a apresentação de candidaturas à liderança do partido, isto também em Angola. Em Moçambique, forças conjuntas avançam no terreno em Cabo Delgado e em Cabo Verde, o preço da gasolina disparou depois do aumento da energia elétrica. Antes de eu ir ao desenvolvimento das nossas notícias, vou já aqui tentar perceber se temos pessoas em direto ou não a assistir ao nosso programa. Lembrar que é Washington Fora de Horas, que é de segunda a sexta-feira apresentado a partir dos nossos estúdios improvisados da Voz da América, portanto, as nossas casas na realidade. Vamos então ao desenvolvimento das notícias deste dia 1 de novembro. A partir de hoje, o acesso aos espaços públicos em Angola por parte dos cidadãos maiores de 18 anos passou a ser permitido apenas mediante a apresentação de teste negativo da Covid ou de certificado digital de vacinação. Especialistas da saúde e responsáveis sindicais chamam a atenção para a possibilidade de a medida não vir a ter aplicação prática em todo o país e pedem ponderação para determinadas regiões. O ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, disse que a medida é extensiva aos concursos de ingresso na função pública e viagens para o exterior do país. Entretanto, o médico Luís Bernardino, conhecido pelas suas críticas à forma como o governo tem gerido o combate à Covid-19, insiste em como o país não está em condições de satisfazer a demanda da população a vacinar, o que, na sua opinião, pode estimular, e eu cito, o surgimento de mecanismos paralelos e de corrupção. Fim de citação. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores, SINPROF, Admar Ginguma, também diz não haver capacidade para atender todos os professores e alunos espalhados pelo país. Por sua vez, o presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, diz que a organização que dirige é favorável à vacinação massiva da população, tendo em conta a fragilidade do sistema de saúde do país. Fim de citação também. Isto é uma citação do Dr. Adriano Manuel. Portanto, a partir de hoje, indivíduos maiores de 18 anos terão que apresentar ou certificado digital de vacinação ou teste negativo da Covid-19 para acederem a espaços públicos e também para concorrerem a funções, empregos, não é? Na função pública ou para viajar para fora do país. Ainda continuando em Angola, o prazo de apresentação das candidaturas à liderança da UNITA, principal partido da oposição angolana que vai eleger um novo presidente na sequência do afastamento de Adalberto da Costa Júnior, o prazo decorre de 4 a 11 de novembro, anunciou hoje Anastácio Cicato, porta-voz do 13º Congresso que se realiza de 2 a 4 de dezembro. Portanto, está aberto o prazo de candidaturas ou o período de candidaturas à liderança da UNITA é de 4 a 11 de novembro e isto acontece porque deverá ser eleito nessa altura, ou melhor, em dezembro, um novo presidente depois de ter sido anulado o congresso anterior da UNITA que elegeu Adalberto Costa Júnior. Cicato
disse que hoje os candidatos que concorreram ao congresso anterior podem apresentar-se novamente, não estando ainda decidido se o futuro presidente do partido vai ser ou não o cabeça de lista das próximas eleições gerais previstas para 2022. Cicato escusou-se também a entrar em detalhes sobre se haverá mais candidatos à liderança ou a disputar a liderança com o presidente eleito Adalberto Costa Júnior, limitando-se a dizer que os militantes e dirigentes da UNITA têm mantido conversas sobre eventuais candidaturas alternativas. Até agora ninguém se pronunciou, embora nos círculos políticos seja pacífica que Adalberto Costa Júnior, que venceu a eleição de 2019, mas foi afastado da presidência pelo Tribunal Constitucional, volte a concorrer. Portanto, aceita-se dentro de círculos políticos da UNITA que Adalberto Costa Júnior volte a concorrer à eleição do partido. A eleição à presidência, quero dizer, portanto, mas sim, havendo eleições dentro do partido para o eleger. O atual presidente Isaías Samacuva já disse à Voz da América que não será candidato. Entretanto, fontes do governo admitem que contas da UNITA podem vir a ser bloqueadas depois do partido ter pedido contribuição aos seus militantes para a realização do Congresso de dezembro. Juristas dizem que a contribuição de cidadãos é legal e que o BNA não tem razões para bloquear as referidas contas. A UNITA diz que não tem conhecimento de qualquer ação contra as contas do seu partido. Este tema vai ser desenvolvido na nossa emissão de rádio, portanto, mais tarde continue sempre ligado a nós e mais tarde poderá ouvir a emissão de rádio, quer por onda curta ou onda média, ou no website da VOA, www.voaportugues.com. Vamos ver quem é que se ligou a nós entretanto. Já temos aqui muita gente. Temos a Ailton Correia, que nos assiste do Tubarão, em Santa Catarina do Sul, no Brasil. Temos também Ofício Ali Hassan, que nos fala de Nampula, em Moçambique. Adriano Jata, a partir da Guiné-Bissau. E Ailton Correia, é verdade, já não estava aqui ligado a nós há muito tempo, Ailton. Porquê? O que é que se passou com tanta ausência? E diga-nos, como é que está Tubarão? É um nome muito interessante para uma cidade. Se tiverem disposição para tal, enquanto vão aqui ouvindo as notícias, vão também colocando aí as cidades em que vivem ou nomes de cidades muito originais. E Tubarão, para mim, é um nome muito original. Isso será porque havia muito tubarão a dar à costa aí nessa localidade, Ailton. Por favor, sacie a minha curiosidade, que eu quero acreditar que não é só minha. Temos também Aldino Guedes, a partir de Luanda, Sérgio Bastos, a partir, ele não diz de onde, mas dá boa tarde. Muito obrigada, amigo, pela sua companhia também. Mbengue António, a partir do Uige, em Angola. E temos também Francione Abab Nick, eu espero ter dito bem o seu nome, Francione, e ele está em Luanda a assistir ao programa. O Caetano Fernandes diz que está ligado a partir de Angola e que diz que Angola até dá muita graça, exigem muito do povo, mas eles não dão condições. O exemplo está em 14% do IVA, nós emitimos o país desenvolvido. Bom, eu confesso... ok. Imitamos, portanto, ele quer dizer que Angola imita os países desenvolvidos e que se esquece que só está a começar agora. E que ele diz, queremos fazer tudo o que Portugal faz, diz ele, e eu acredito que isto deve ser em relação a estas novas medidas que exigem que as pessoas apresentem certificado de vacinação ou teste negativo da Covid para aceder a lugares públicos, para se candidatar a trabalhos na função pública e para viajar para o exterior. Então, Caetano, eu espero ter resumido bem o seu comentário. Vamos continuar com as notícias e eu vou ler comentários mais a seguir, não se preocupem. E já sabem, o desafio é colocar aí o nome da cidade em que vivem e também
dizer-nos qual é o nome de uma cidade, o nome mais original de uma cidade onde já tenha estado. O Ailton Correia até agora eu acho que ele ganha, porque ele vive em Tubarão. Vamos então continuar com as notícias e vamos ainda falar de Angola, vamos falar do IVA. O Caetano Fernandes tinha ali devem ter soprado o ouvido que íamos falar do IVA. Empresários e industriais da província angolana da Huila saudaram a recente decisão do governo de reduzir o imposto sobre o valor acrescentado, ou seja, o IVA, de 14% para 7%, mas defendem outras medidas complementares se quiser baixar o preço dos produtos da cesta básica. O representante da Associação Industrial de Angola, AIA, na Huila, Francisco Chocolate, desafia o governo a ser mais ousado e sugere, entre outras medidas, a redução do imposto industrial. Ele defende que o governo deve baixar igualmente a taxa de câmbio e imposto industrial dos 25% para 12,5%. Paulo Gaspar, da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Huila, para lá das medidas adicionais, é de opinião que haja investimentos na produção interna com realce para a agricultura. Como a VOA noticiou na sexta-feira passada, o governo reduziu o IVA de forma temporária para aumentar a oferta de bens essenciais de amplo consumo e respectivos fatores de produção. Portanto, há aqui este regozijo da parte dos industriais e empresários da Huila, em Angola, em relação a esta redução de 14% para 7% do IVA, o imposto sobre o valor acrescentado, mas estes empresários e industriais querem mais e deixam aqui algumas ideias que o governo poderia aplicar para que a vida das pessoas seja um bocadinho mais ou menos difícil no acesso aos produtos alimentares, no acesso à cesta básica e também aqui no que toca aos fatores de produção, que as empresas possam ter aqui um desconto, digamos assim, para poderem aumentar a oferta de bens essenciais. Vamos agora a Moçambique. Um conjunto de operações militares levadas a cabo pelas tropas conjuntas do Ruanda e Moçambique e da SADC também, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, no último fim de semana, resultou na morte de pelo menos 25 terroristas em Cabo Delgado. O portal Carta indica que 20 terroristas foram abatidos pelas forças conjuntas do Ruanda e Moçambique e 5 pela força em estado de alerta da SADC. As operações iniciaram na passada sexta-feira e apreenderam diversos meios de transporte, equipamento tecnológico, computadores, telemóveis e geradores e documentos. As fontes revelam que os terroristas abatidos pelas tropas da SADC pretendiam atacar uma das ilhas do arquipélago das Quirimbas em busca de comida. Este é um assunto que vamos desenvolver na nossa emissão de rádio e também poderão ouvir no nosso website www.voaportugues.com. Ainda em Moçambique, a consultora Oxford Economics Africa considerou que o perdão de 200 milhões de dólares da dívida de Moçambique pelo Credit Suisse, no âmbito das dívidas ocultas, é positiva, mas insuficiente para colocar a dívida numa trajetória sustentável. Os analistas escrevem, eu cito, apesar de o acordo do Credit Suisse para perdoar alguma da dívida ser positivo para Moçambique, 200 milhões de dólares claramente não é suficiente para colocar a dívida do país numa trajetória sustentável. Fim de citação. Aquela consultora, em nota enviada aos investidores, recomenda, e eu cito, o governo de Moçambique a restaurar a sua reputação entre os doadores e investidores internacionais para atrair a ajuda e o investimento necessários para tirar o país da pobreza severa que enfrenta. Fim de citação. No texto, os analistas lembram também, e eu cito, que os empréstimos secretos foram aprovados com base na assunção de que o Estado iria ganhar milhares de milhões de dólares na produção de gás natural liquefeito, fim de citação, cujos projetos foram ficando adiados devido à violência no norte do país, precisamente a região com maior concentração desses recursos naturais. E antes de eu continuar com as notícias, vou ver quem é que já se ligou a nós. Comandante Ricardo Mané, muito boa tarde para si também.
Nauclides Faria Lima fala-nos em São Paulo, no Brasil. E Gastão Jata está em Moscovo, na Rússia. Ele é guineense e está em Moscovo, na Rússia. Muito obrigada aos vossos boas tardes, as vossas saudações. Rogério Paulo Freitas também deixa aqui as suas saudações, ele está em Luanda. António Sebastião também, e a África Linda está ligada a partir de Angola. Muito obrigada, África Linda, por assistir ao nosso programa. Continue sempre connosco. José Mateus Ndala fala-nos de Luanda, e Sérgio Bastos está em Stuttgart, na Alemanha. Castelo Suflício, em Moçambique, mais precisamente em Sofala. Muito obrigada pela vossa companhia. Temos aqui um comentário de José Mateus Ndala. Ele fala que ele está no Bengo e ele acha que não é a redução do IVA que vai baixar a cesta básica. Portanto, uma das notícias aqui era que o governo angolano decidiu baixar o IVA de 14% para 7%, portanto metade, para baixar o custo da cesta básica, e o José Mateus Ndala diz que não há de ser a redução do IVA que vai baixar a cesta básica. Maria Zamora Barbosa fala-nos assiste-nos a partir de Lisboa, e a Ailton Correia diz que tubarão não tem nada a ver com peixe. No passado tinha muitos índios Tupi-Guarani. O grande chefe se chamava Tubaranum. Foi colocado o nome da cidade de Tubarão. Ailton, é sempre bom aprender estas coisas. Sempre bom. Tubarão é em honra ao chefe da tribo Tupi-Guarani, que se chamava Tubaronum. Ora está. Não há nada como perguntar para aprender. Obrigada, Ailton, por esse esclarecimento que eu vou levar comigo, e sempre que eu conhecer alguém de Tubarão, eu vou deixar assim esse bocadinho de conhecimento a essa pessoa, dizer, olha, eu sei porque é que é Tubarão. Vamos até Cabo Verde. Em Cabo Verde, o preço do litro de gasóleo aumentou esta segunda-feira quase 9%, conforme novos valores máximos dos combustíveis definidos pela Agência Reguladora do Setor, que acumulam uma subida global de 60% num ano. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia justificou o aumento com o facto de os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais terem registado aumentos expressivos e generalizados durante o mês de outubro, 15,54%, relativamente ao mês de setembro. Em comparação ao período homólogo de novembro de 2020, estão ainda fortemente marcado internacionalmente em termos económicos pela pandemia de Covid-19, a variação média em Cabo Verde dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 60,7%. Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados são válidos até 30 de novembro, quando será feita nova revisão pela agência reguladora. Refira-se que em outubro entrou em vigor um aumento de 37% da energia elétrica. Portanto, em Cabo Verde, neste último mês, portanto o mês de outubro, registrou aqui um aumento de 37% de energia elétrica e um aumento de quase 9% pelo preço do litro de gasóleo. Ainda em Cabo Verde, uma embarcação de pesca artesanal deu à costa na ilha de São Nicolau, a norte do arquipélago, com cadáveres de 3 homens, presumivelmente de nacionalidade marroquina. Fonte da Autoridade de Saúde local confirmou à imprensa que a embarcação foi encontrada no sábado por residentes, e documentos encontrados a bordo da embarcação apontam tratar-se de 3 homens de nacionalidade marroquina. Várias embarcações artesanais com migrantes africanos têm sido encontradas na costa das ilhas cabo-verdianas do Barlavento nos últimos anos. Entre outros casos registados no arquipélago, 6 corpos foram encontrados em novembro de 2020 no mar da Ilha do Sal, suspeitando-se que faziam parte da embarcação que deu à costa na mesma ilha, no mesmo período, com 66 migrantes africanos clandestinos a bordo. Portanto, dá-se aqui conta
de um barco com cadáveres que deu à costa na ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, e que se acredita serem migrantes de nacionalidade marroquina. Antes de continuarmos com as nossas notícias, ver aqui quem é que se juntou a nós, entretanto, da Abaença, deixa aqui muitos fiches, não é? Muito obrigada. Gildo Valentim diz que está muito preocupado com o terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Dom Baixo Alexandre, que eu já não vi aqui há algum tempo. Boa tarde, Voa e o mundo. Gostaria de saber acerca do programa de Angola Fala Só. Já não regressa? Abraços desde Lucerna, na Suíça. Dom Baixo, como eu já disse a outros internautas, vamos ter calma, estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar nisso e vem aí algo bom. Algo que eu tenho a certeza que todos os internautas, de um polo ao outro, desde que falem português e estejam interessados em temas dos nossos países, vão com certeza apreciar aí uma nova programação, sim, mas não posso dizer mais. Continuem connosco, estamos em www.voaportugues.com e vamos sempre dar aqui todas as novidades sobre a nossa programação. Rui Zeca faz bem, fala-nos de Muxung e isto fica em Moçambique. Ele diz, sumiram muito nessa transmissão. É verdade, nós apresentávamos a partir dos estúdios na VOA e agora estamos a apresentar nos nossos estúdios improvisados e talvez seja por isso que de vez em quando o Rui Zeca não nos consegue assistir. Alfredo Dingana fala-nos da Guiné-Bissau, Cosme Mugala em Cabo Delgado, Delgado Miguel Plácido no Luxemburgo, Gildo Valentim em Nampula, Castelo Suflício, eu já tinha lido, está em Sofala. E vamos então aqui agora até Guiné-Bissau, aliás, tínhamos ali alguém da Guiné-Bissau e é sobre a Guiné-Bissau que nós vamos falar agora. O ministro do Ambiente e Biodiversidade, Viriato Luís Soares Kassamá, afirmou que a Guiné-Bissau é um país suscetível às alterações climáticas e é um país de risco por causa da subida do nível médio das águas do mar. Anunciou que daqui a um ano a Guiné-Bissau vai ter acesso às energias renováveis de grande dimensão produzidas pela Organização para a Valorização do Rio Gâmbia, tendo assegurado que com esse investimento a Guiné-Bissau poderá reduzir até 2030 em 30% as emissões de gases com efeito estufa, não só no setor da energia. O ministro explicou também que o governo vai trabalhar afincadamente na gestão sustentável das florestas, porque, e eu cito, mais de 80% da energia doméstica usa o carvão e o carvão de lenha na Guiné-Bissau, que depende das florestas. Fim de citação. Citado pelo jornal O Democrata, Viriato Kassamá disse que a Guiné-Bissau, enquanto membro dos grupos de negociação no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, levará à conferência COP26 o que esses grupos têm em comum. A COP26, aliás, iniciou ontem e vai até dia 12 de novembro. Está a acontecer em Glasgow, na Escócia, onde muitos líderes mundiais estão presentes, ativistas ambientais também, para se discutir a questão das alterações climáticas e que acordos poderão ser possíveis para mudar o rumo de que o mundo leva. E eu convido todos a ler este artigo ou ouvir este artigo, esta entrevista com Israel Campos, ele que é um jornalista muito preocupado com as questões do ambiente e que está a cobrir esta cimeira, esta conferência do clima de Glasgow. Vou deixar aqui nos comentários esta entrevista com Israel Campos, que nos dá uma ideia do que é a COP26 e também de como ele, como angolano, como é que ele vê Angola neste plano de trabalhar para que o mundo tenha mais uns aninhos de vida, não é?
Portanto, ouçam esta entrevista com Israel Campos. Vamos continuar com as notícias, vamos até São Tomé e Príncipe. O governo são-tomense decretou estado de alerta para os próximos 30 dias e baixou o nível de vigilância contra a Covid-19, flexibilizando as medidas para a prática desportiva e atividades recreativas para pessoas já vacinadas ou com teste negativo. A decisão foi tomada com base nos dados estatísticos dos últimos dias e em observância ao relatório do Ministro da Saúde, que constatou uma significativa diminuição dos casos de contágio. No domínio desportivo, o Governo decidiu pela flexibilização de algumas medidas referente à prática do futebol, considerando que todos aqueles atletas que possuírem cartões com as 2 doses de vacina contra a Covid-19 ficam dispensados de fazerem os testes rápidos antes dos jogos. O comunicado do Governo estabelece ainda que fica autorizado a entrar para os campos dos jogos o público que fizer prova de ter já recebido as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Na sexta-feira, as autoridades são-tomenses anunciaram o fim da obrigatoriedade de apresentação de testes de antigênio para passageiros que viajam de São Tomé para Portugal e que tenham o certificado digital de vacina anti-Covid-19 da União Europeia. Vamos agora num instante até a África do Sul, onde hoje os sul-africanos votam nas eleições locais, esperando-se que os resultados reflitam o crescente descontentamento com o Congresso Nacional Africano, cuja popularidade tem vindo a diminuir mesmo antes dos motins mortíferos de julho. As sondagens sugerem que a maioria dos eleitores poderia pela primeira vez não apoiar o ANC, que tem governado a nível nacional desde que as eleições de Nelson Mandela puseram fim ao domínio branco em 1994. Membros séniores do partido, incluindo o ex-presidente Jacob Zuma, enfrentam uma série de investigações de corrupção, as mais recentes ligadas aos gastos com o coronavírus. O desemprego atingiu 34,4%. Em julho, a prisão de Zuma provocou motins e pilhagens que deixaram pelo menos 354 mortos. Para muitos eleitores, as frustrações diárias estão na linha da frente. Décadas de má gestão corroeram as empresas estatais, provocando cortes de água e apagões que interromperam a própria campanha do ANC. Há cerca de 26 milhões de pessoas inscritas para votar, de uma população elegível de cerca de 40 milhões. Nas eleições estão ainda em disputa conselheiros locais em 257 municípios, mas espera-se que a afluência às urnas seja baixa. E na Etiópia, as forças etíopes e os rebeldes de Tigray travavam nesta segunda-feira uma batalha pelo controle de Kombolcha, relataram residentes aterrorizados após os rebeldes terem afirmado ter tomado a sua segunda cidade em 2 dias. Os relatos de rebeldes capturarem Kombolcha surgem um dia depois de terem reivindicado o controle de Dessie e, se confirmados, marcariam um grande avanço da Frente de Libertação do Povo Tigray, a TPLF, na guerra que dura há quase um ano. Grande parte do norte da Etiópia está sob um apagão nas comunicações e o acesso dos jornalistas é restrito, o que dificulta a verificação independente das reivindicações no campo de batalha. E no Sudão, manifestantes sudaneses anti-golpe controlavam domingo à noite barricadas em Khartoum, a capital, um dia depois de uma repressão mortal durante comícios de massas, enquanto entra no 7º dia uma campanha de desobediência civil contra a tomada do poder pelos militares. No sábado, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em todo o país contra a tomada do poder pelo exército a 25 de outubro, quando o general Abdel Fattah al-Burhan dissolveu o governo e declarou o estado de emergência e deteve a liderança civil do Sudão. Estas foram as notícias que marcam, por enquanto, o dia de hoje, esta segunda-feira, dia 1 de novembro, portanto, início do mês, início da semana. E estamos há poucos dias, já estamos em contagem decrescente para 2022. Como é que se sentem? Eu espero que se sintam com forças para agarrar 2022 com muito positivismo. Lembrar que há Saúde em Foco todas as semanas, esta semana não é exceção, e eu vou partilhar aqui que podem participar através do nosso WhatsApp, podem se inscrever todas as semanas para participar. Deixar os meus olás a Basílio Fortunato espetacular, dar as boas tardes, Fernando Delfim, Eduardo Albinucó
E eu já tinha dado aqui Maria Zamora Barbosa um olá, Marcos Bravo está a falar-nos do Brasil. Muito obrigada, Marcos, pelas simpáticas palavras. Jaque Manzesa fala-nos, ele não diz de onde nos fala, mas diz que os dirigentes estão a colocar interesses pessoais acima dos interesses da nação. Papira Ferreira, a partir da Guiné-Bissau, Sebastião Diogo em Luanda, Ibrahim Mubongo, a partir de Nampula, em Moçambique, Manuel Martins, fala-nos de Moçambique. Obrigada a nós por estar ligado aqui ao nosso Washington Fora de Horas. Como eu disse, há Saúde em Foco esta semana, não se esqueçam e participem também na nossa pergunta do dia, que está disponível no nosso Facebook, no nosso Twitter e também no nosso Instagram. Angola passa a exigir obrigatoriedade de certificado de vacinação ou teste negativo de Covid-19 para entrar em espaços públicos. Qual é a sua opinião? Concorda com a medida? Todos os países deviam adotar essa medida? Já se vacinou? Responda! Estamos em Facebook, Twitter e Instagram. É Voa Português. A quem nos assiste através do YouTube em diferido, obrigada também por assistir ao nosso programa. Foi o Washington Fora de Horas. Eu sou a Mayra de La Salette e para a semana há mais, é de segunda a sexta-feira. Boa continuação!